Olá! Começa agora o programa que mostra negócios escaláveis e que tem impacto no dia a dia das pessoas. Esse é o Projeto Startup, seja muito bem-vindo. Hoje o nosso convidado é o Marcelo Godk. Ele é especialista em direito empresarial. Mas antes do nosso bate-papo com ele, vamos conferir esse case de sucesso que é a startup brasileira Cidadania for You. Na tela! Eu sou Rafael Janesini, tenho 39 anos, sou formado em Sistema de Informação. Passei a minha vida quase toda desenvolvendo, para aplicativos para bancos. Olha só, imagina, desenvolver de banco e hoje a gente está fazendo aqui o processo de cidadania europeia com bastante tecnologia. Eu sou Rodrigo Janesini, tenho 34 anos, também formado em Sistema de Informações, também na parte de tecnologia, junto com o Rafael. E passei boa parte da minha vida liderando times com sistemas de alta disponibilidade. Aqueles sistemas que nunca podem cair e deixar a gente na mão. A Cidadania for You começou como várias empresas, ou seja, de uma dor nossa, de tirar a nossa cidadania. A gente tinha entendido que o mercado de cidadania europeia é um mercado do sonho, igual o mercado de modelo, jogador de futebol, de casamento. Então era um mercado que não passava confiabilidade, era um serviço que não era escalável. Porque como é que você escala algo que é único todas as vezes? Como é que você escala sonho? Não tem como escalar. E aí, quando a gente foi fazer a nossa própria cidadania, a gente teve muita frustração durante toda a jornada. E foi daí que nasceu a ideia da gente fazer algo completamente diferente e inédito. Então a gente queria juntar dois mundos que não se conversavam, assim. Algo muito arcaico, que é lidar com documentação, acervo histórico, genealogia, com tecnologia, para fazer isso em escala, tendo 100% de assertividade. Porque quando a gente começou a conversar com as pessoas, falaram, não, cara, é impossível. Como é que você vai escalar algo único? Isso não é escalável, não tem como ir para frente um tipo de empresa dessa. Estamos aí, 450 colaboradores e praticamente dobrando todos os anos. O objetivo é simples, realizar sonhos. Acho que é isso que a gente existe. A gente entende que o processo de cidadania não é juntar papel, é assim, a gente está reconectando o passado, a gente fala até que a gente brinca, que a gente fala que a gente reconecta o passado para desbloquear as barreiras do futuro. Então a gente pega essas pessoas que têm toda uma história, então a gente conta a história da família, a gente vai atrás da história, investiga, monta o processo, faz a parte chata e burocrática, que é a parte do reconhecimento, e depois ali o pessoal pode morar em qualquer país da União Europeia, ir para os Estados Unidos sem visto, enfim. Então uma série de benefícios que a gente entrega, principalmente para o futuro, para os filhos que às vezes têm 1, 2 anos, que vai poder estudar numa universidade na Europa, pagando uma fração do que um brasileiro pagaria, 10% do que um brasileiro pagaria, poder estudar e trabalhar em qualquer país da União Europeia. A gente passou por um problema similar, que a gente demorou 10 anos para o nosso reconhecimento, e ao longo desse processo que a gente atendeu diversos clientes, milhares de clientes, a gente percebe que muitos deles estavam a ponto de desistir dos seus sonhos e de parar a conexão com o seu passado e de deixar de dar um futuro para sua família, para seus filhos, enfim, de deixar de ter essa disponibilidade para seus filhos. Então, uma coisa que a gente visa muito é exatamente como desburocratizar para que as pessoas não desistam dos seus sonhos. Bom, tem uma parte importante que é você poder ser cidadão, E o que é ser cidadão? É você ter os seus direitos, seus deveres, enfim, suas obrigações, mas o que a gente queria? Que as pessoas que já são cidadãos, como diria a própria legislação italiana, que foi a primeira cidadania que a gente começou a fazer, filho de italiano, italiano é. Então eles meio que já seriam, eles só não são reconhecidos. E o que a gente queria era trazer essa parte dessa cidadania para você, for you. Então a gente usa a brincadeira ali do numeral e tudo mais, mas a ideia é que a gente conseguisse pegar toda essa parte, todo esse direito que existe da pessoa ser europeia, enfim, seja italiana, portuguesa, espanhola ou qualquer outra que a gente venha fazer no futuro, que ela tenha toda essa parte de direito, que ela possa usufruir disso, ela e sua família. Já tinha algumas premissas no começo. A gente tinha que entregar transparência desde o D1, então essa era uma premissa. A gente tinha que ter uma plataforma que a gente conseguisse orquestrar o processo e executar, enfim, não usando papel, não usando igual todas as outras empresas, desde o D1. Então, na verdade, a gente começou ali em 2018, a gente começou a desenvolver a plataforma. E olha que a gente é de tecnologia, então a gente colocou ali um prazo de 6 meses para desenvolver a primeira versão, só que no final a gente demorou 1 ano para desenvolver a primeira versão. E aí em 2019 foi quando a gente começou a operar. Aí sim a gente falou, cara, vamos ter nosso primeiro cliente quando a gente tiver a nossa tecnologia, e a gente já queria que o nosso primeiro cliente tivesse um app para acompanhar tudo em tempo real. Que era bem ruim, inclusive, a primeira versão do app, mas a gente entregou o app.
A gente percebeu que era muito ruim, acho que 6 meses depois jogou o app fora e criou um novo app. Mas a gente sempre nasceu com muita tecnologia e sem apego à tecnologia. A gente sabia que a tecnologia era um meio. Não está funcionando? Joga fora, desenvolve de novo. Que foram premissas para a gente no começo. Uma era, o nosso sistema ele não poderia errar. Então a gente teria que entregar 100% das famílias em que a gente dissesse que é procedente. Então a gente iria fazer a análise e falar, pô, se essa família é procedente, se ele tem o direito, já que a gente está falando de direito, então a gente não poderia errar. E desde então a gente, enfim, milhares a gente nunca errou até hoje. E um outro ponto que influenciou muito as nossas decisões, as tomadas de decisão até hoje, foi que a gente nasceu para ser a maior. A gente nasceu falando, cara, a gente vai ser a maior empresa do Brasil, que será a maior empresa do mundo. Então, muitas das coisas que foram construídas, tanto o nosso aplicativo, quanto o quão robusto é o nosso aplicativo, quanto a forma que se trabalha aqui dentro, até a própria cultura organizacional, com quem que a gente quer se relacionar aqui dentro e tudo mais, foi desenvolvido para ser a maior empresa do Brasil. O investimento foi feito por mim e pelo Rô. Assim, a gente investiu tudo que a gente tinha, a gente investiu uma parte do que a gente não tinha, né? E a gente falou, cara, isso aqui tem que dar certo, sabe? Tipo assim, a gente tinha quebrado já, né? A gente falou que a gente tacou fonte em todas as pontes, né? Não tinha mais como voltar. Então, assim, a parte de investimento foi basicamente em tecnologia no começo e a gente errou um pouco o time, a gente achou que ia entregar em 6 meses, acabou demorando mais em 1 ano. E em parte de pessoas, depois teve que investir em marketing, conhecimento, enfim. Uma coisa que foi bem importante nisso é que quando a gente se desfez de tudo, quando a gente saiu dos empregos, a gente tinha posições interessantes nas empresas que cada um trabalhava, mas a gente ficou completamente skin the game. Então, é o que o Rafael falou, a gente não tinha opção de errar. Se a gente fizer errado, é o nosso que está reto, a gente não tem um plano B. A gente só tinha um plano A e o plano B era fazer o plano A funcionar. No começo, né, o que a gente queria provar era, primeiro, que a gente era capaz, né? Segundo, a gente tinha tecnologia para aquilo e sempre a gente tinha que provar assim, cara, a gente não está morrendo. Tipo, a nossa empresa está crescendo, a gente tem pessoas capacitadas, a gente não vai desistir. Então, isso foi, né, acho que o grande desafio ali no primeiro e segundo ano, com certeza. Aí depois, quando as coisas a gente provou que a gente era capaz, aí foi bem mais fácil. A gente é uma solução completa. Então, desde o começo a gente queria que o cliente contratasse a gente, não importa a burocracia que ele vai ter ou os caminhos que a gente vai ter que percorrer, a gente como empresa tinha que resolver aquilo para o cliente. Então, isso aí a gente também colocou desde o day 1. Então, a gente oferece desde pesquisa genealógica, buscar documento na Itália, buscar documento em Portugal, na Espanha, fazer a parte de retificação administrativa, ou seja, a gente ir nos cartórios e corrigir os erros do documento, fazer análise. Então, assim, de serviços é tudo que é necessário para que aquela pessoa tenha cidadania italiana, portuguesa ou espanhola. Então, assim, a gente tem que executar literalmente tudo. É isso que a gente faz. No começo, né, para o cliente chegar até a gente, era muito marketing digital. Então a gente tinha que ir lá, tá fazendo campanha, provando que a gente existe, atraindo esse cliente e depois a conversão ali do time comercial. Hoje a gente tem a parte do marketing digital, mas a gente tem uma outra frente, que é uma frente muito forte, que é a frente da indicação. Então o que a gente... Olha que efeito colateral interessante que a gente teve. Pô, a gente sempre teve um serviço diferenciado, uma ótima qualidade e a gente sempre teve a entrega muito rápida e assertividade. Com isso, a gente está criando uma legião de fãs que indicam clientes, né, indicam parentes, gente da família que tá fechando com a gente. Então a gente criou um ciclo, né, entregando serviço de ótima qualidade, está voltando cada vez mais cliente. Fora isso, a gente ainda também somos a maior empresa do mercado, somos uma empresa muito falada, participamos de várias canais de mídia, ganhamos prêmios, concursos e outras coisas. Então, alguns clientes também chegam através de outras informações e, poxa, entende que é uma empresa séria, uma empresa estabilizada, uma empresa sólida e aí a gente acaba também alcançando esse público. Somos GPTW, né, Great Place to Work, então somos uma das melhores, né, segundo ano consecutivo, uma das melhores empresas a trabalhar do Brasil e do mundo. E um outro ponto relevante é que todos os nossos colaboradores, está falando de mais de 450, são CLTs. No começo, a gente tinha uma visão
de ter inclusão e diversidade. Com o tempo a gente mudou isso. Hoje é inclusão à diversidade. A gente tenta de todas as formas deixar a empresa mais inclusiva. Então todo o nosso ambiente foi pensado nisso. A gente tem uma sala específica para amamentação, então levando em consideração que boa parte do nosso quadro de colaboradores são mulheres, aproximadamente 70% do nosso quadro de colaboradores são mulheres. Para o negócio funcionar, infelizmente a gente não consegue controlar 100% das etapas. Então a gente precisa, por exemplo, de cartório, a gente precisa de tradutores juramentados, e esses todos são serviços públicos, digamos assim, são serviços que uma empresa não pode simplesmente decidir oferecer. Então, para isso, a gente estabelece parcerias estratégicas com alguns cartórios, com alguns tradutores juramentados, até por causa do nosso volume. Hoje a Cidadania For You atua no Brasil inteiro, né? Então é algo bem interessante que a gente está fisicamente, a nossa sede está em Brasília, porém os nossos clientes estão espalhados. A gente não atende o Brasil, a gente atende ítalos descendentes e principalmente brasileiros. Então muitos brasileiros residentes no exterior, residentes, sei lá, no Uruguai, residentes nos Estados Unidos, enfim, às vezes na Inglaterra, procuram a gente para fazer o processo de cidadania. E a gente faz todo o processo aqui do Brasil e finaliza o processo dele, enfim, seja na Itália, Portugal ou Espanha, sem ele precisar vir ao Brasil nenhuma vez para isso. Estima-se que 30 milhões de pessoas têm, né, descendência italiana, ou seja, teria direito à cidadania italiana. E a grande maioria não sabe disso. Então, nosso trabalho muito é mostrar as vantagens, mostrar que a pessoa tem direito, porque às vezes a pessoa até sabe que tem um trisavô, trisavó que veio da Itália, mas ela não sabe que ela tem um direito. Porque tinha uma mulher no meio da linha, então eu perdi o direito, porque, enfim, tem uma série de mitos assim que a gente tem que quebrar. Alguns atores globais, atrizes, jogadores de futebol começaram a procurar a gente organicamente para fazer alguma ponta de serviço ou para fazer o processo inteiro e assim sucessivamente. A gente até chegou a discutir isso internamente. Cara, como será que a gente tá na boca dessas pessoas tão famosas, né? Como será que a gente chegou? E aí a gente foi fazer um trabalho dentro de casa para poder entender. E, cara, é uma coisa muito bom. Significa que a gente tem feito processos muito assertivos e cada vez as pessoas vão indicando para pessoas e vão indicando para pessoas, vão indicando para pessoas, até um ponto que o artista que precisa, ou o jogador de futebol, enfim, esses famosos que precisam, acabam pedindo indicação para seus assessores e etc. E eles, poxa, tem uma empresa que fez no meu primo e foi super certo, deu super bom fazer com eles, e aí o pessoal procura a gente. Então, assim, foi bom porque se tornou uma coisa extremamente orgânica. Sobre as premiações, né, que a gente já ganhou, por exemplo, a premiação da Moai, que é o maior ecossistema empresarial aqui do Centro-Oeste. Então já ganhamos 5 prêmios lá, já ganhou o prêmio de empresa mais admirada entre 800 empresas. E já ganhou 2 anos consecutivos como a empresa de maior crescimento entre as 800 empresas, né? E fora que a gente já ganhou como membro de destaque também 2 vezes consecutivas. Além disso, a gente também ganhou um prêmio da revista Exame, né? Ficamos em 7º lugar como a empresa que mais cresceu do Brasil. E aí agora a gente está internacionalizando, né? Então a ideia é, de fato, a gente ter a Cidadania For You funcionando em outros países, né? Por exemplo, a gente vai lá para a Argentina fazer cidadania italiana para argentinos. Esse é um exemplo. Realmente, né, gente? Um negócio promissor de sucesso que une a burocracia de tirar a cidadania europeia com a inovação tecnológica. Os irmãos Giannesini tiveram grande ousadia em empreender nesse nicho. Vamos para um rápido intervalo e na volta vamos conversar com Marcelo Gotke, especialista em direito empresarial. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta e vamos agora conversar com Marcelo Gotke, especialista em direito empresarial. Marcelo, seja bem-vindo a esta edição do Projeto Startup aqui no canal Empreender. Muito obrigado, vamos lá. Marcelo, os irmãos Giannesini, eles acertaram em cheio, né, quando decidiram aí empreender uma startup como essa, né? Certamente, né? Uma startup que trata de imigração é algo bastante promissor, até porque a realocação de uma pessoa para um país para outro vem crescendo aí a olhos vistos, né? É um modelo de negócio muito interessante.
E a gente sabe o quanto de pessoas que têm esse direito, mas que até mesmo não sabem. E aí a importância, né, Marcelo, de empresas, de startups como essa, dos irmãos, né, dos irmãos Giannesini, da Cidadania for You, em ajudar essas pessoas que têm esse direito durante todo esse processo. Porque a gente sabe, é um processo demorado, longo e que exige paciência, né? E além de tudo, né, além de ser demorado, longo, exigir paciência, tem um detalhe bastante importante que cada país tem na sua legislação uma série de pormenores, de detalhes que as pessoas precisam se atentar, né? Então, um fornecedor desse tipo de serviço acaba sendo bastante importante, mas, ao mesmo tempo, isso pode ser caro. E se a pessoa não tiver recursos de uma maneira mais ampla, aí, pode ser que ela tenha uma dificuldade de contratar esse profissional. E o que a Cidadania for You faz não só levar o serviço, mas trazer um preço que seja adequado também, principalmente com essa base tecnológica que facilita a tramitação de todo o processo, né? E tirar, né, Marcelo, essa cidadania europeia aliada aí a modernos conceitos de tecnologia, de fato isso é muito importante, né? E aí eu te pergunto, você como especialista nessa área de direito empresarial, como fica esses negócios amparados com relação à legislação? Olha, cada país vai ter uma designação daquilo que pode ser feito por advogado ou pode ser feito por consultores não advogados, né? Em grande parte, o advogado não é necessário para fazer um processo de imigração, né? Mas se por acaso houver necessidade de defender os interesses do cliente perante um juiz, às vezes, por exemplo, como é nos Estados Unidos, que é o Tribunal de Imigração, um tribunal administrativo, aí precisa ser um advogado. Mas muitas vezes, para preencher a papelada, verificar se a pessoa ela cumpre os requisitos para ter aquela nacionalidade ou não, isso muitas vezes pode ser feito por um profissional que não tem a formação jurídica, né? Isso, logicamente, a startup vai ter que se atentar em cada país que ela atua, tá? E no caso das startups, como esses modelos de negócios eles são amparados no direito empresarial? Olha, nós temos uma lei brasileira que tenta descrever e especificar o que é uma startup. E, pela nossa lei, a startup ela deveria ter uma base tecnológica de algum tipo, né? Pode ser, por exemplo, uma empresa que atue no setor de genética animal, isso é tecnologia. No caso da Cidadania for You, né, a base tecnológica é um software que ampara o processo do começo ao fim e dá uma enorme agilidade para que esse processo seja concluído de maneira adequada. O que esse software também faz, um outro detalhe, é que ele também une o profissional de um lado, aquele que vai dar a consultoria, né, ao cliente do outro. Então ele é um elo que facilita a comunicação entre ambos, né? E a gente percebe, né, Marcelo, como a Cidadania for You ela tem sido uma referência no Brasil, né? E claro, quanto mais essa demanda, mais essa procura, é óbvio que os empreendedores eles precisam estar atentos à questão da segurança, né? E aí eu te pergunto, como é que esses empreendedores eles podem atuar para proteger cada vez mais o negócio deles? Olha, há uma série de fatores que têm que ser levados em consideração. Um deles, por exemplo, é a questão societária, o relacionamento entre os sócios. Então, eles devem ter uma estrutura societária adequada de acordo com a lei brasileira. E o direito societário brasileiro vem evoluindo bastante nos últimos anos, tá? Então, a gente teve aí um aumento da liberdade de escolher a forma societária, de como fazer aporte de capital, de como financiar aquele negócio. Uma outra preocupação constante nas startups é o viés trabalhista, porque a legislação trabalhista ela é muito intervencionista. Isso quer dizer, então, que às vezes uma pessoa que presta serviço para a minha empresa, que eu entendo que ela não seja um empregado nos termos da consolidação das leis do trabalho, né, que é a CLT, às vezes ele pode ser considerado um trabalhador, um empregado, e, portanto, acaba gerando um passivo trabalhista. Isso é bastante importante. E, por fim, é muito importante se atentar também para o aspecto tributário disso tudo. Porque se por acaso a empresa não estiver adequadamente enquadrada, sei lá, na lei do Simples ou no regime tributário mais benéfico, pode ser que surja um passivo trabalhista também, tá? Você acredita, Marcelo, que essa questão burocrática ela tende a ser um prejudicador e não facilitador justamente na hora de um brasileiro ou uma pessoa que tem a cidadania brasileira, né? Que não nasceu aqui no Brasil
acaba atrapalhando um pouco esse processo migratório. Temos isso em razão, claro, das nossas leis. Olha, isso pode atrapalhar porque a burocracia é sempre aquilo que o Estado impõe para que eu possa exercer determinados direitos, tá? Não obstante, a mobilidade das pessoas vem aumentando. E, por exemplo, a Europa vem facilitando, sobre determinados aspectos, a imigração de pessoas que tenham determinadas características, porque você sabe que a taxa de natalidade na Europa vem caindo. Isso não só na Europa, no Brasil também. Então, a impressão que eu tenho é que algumas das burocracias elas vão passar a ser desfeitas para facilitar o fluxo migratório para atender a demanda de mão de obra que existe em vários países aí, tá? Independentemente de ser uma startup, que é o nosso caso aqui que a gente está trazendo, né, como exemplo, né, como case, a Cidadania for You, que etapas, na sua opinião, esses empreendedores, esses empresários, eles devem cumprir do ponto de vista burocrático, para, de fato, se firmarem nesse mercado tão competitivo? Olha, o primeiro aspecto é entender qual a forma societária que vai ser adotada. Como eu disse, a lei societária brasileira vem se modernizando bastante nos últimos anos. Hoje existem opções muito adequadas para as pequenas empresas, para as médias empresas, para as grandes empresas, para todo mundo que queira empreender, né? E a lei societária vai melhorar mais nos próximos anos, tá? O primeiro aspecto é não só escolher a forma societária, mas documentar isso de maneira adequada. O que eu percebo é que o empresário ele vai deixando isso lá para frente e a hora que dá o conflito ele percebe que ele não tem uma documentação adequada. Então, talvez a questão societária seja a primeira a se atentar. Paralelamente, a pessoa tem que se atentar se ela vai querer se enquadrar no Simples Nacional ou não. O Simples Nacional tem uma série de limites no que se pode fazer, quem pode ser sócio, quem pode ser administrador. E às vezes o Simples Nacional não é adequado, né? Quando eu tento trazer colaboradores, eu tenho que me atentar para o aspecto trabalhista e eu tenho que remunerar a pessoa de maneira adequada. E por fim, como a gente está falando de startup, está falando de base tecnológica, eu tenho que proteger a minha propriedade intelectual. Então eu tenho que ter acordos de confidencialidade com meus colaboradores. Se eu tiver uma marca, eu deveria registrar essa marca no INPI e assim por diante. Marcelo, a gente já está meio que se encaminhando para o final do programa. Eu queria que você deixasse aquela dica, aquela mensagem, aquela orientação para os empreendedores que estão nos assistindo ou para aqueles futuros empreendedores, sejam esses que queiram aí empreender em uma startup, sejam esses outros que queiram empreender em outro modelo de negócio, justamente sobre direitos e deveres que eles devem tomar, que eles devem ter ao gerir um negócio ou, de fato, ao criar um negócio. Olha, primeiro dia, eu deveria me atentar para esses detalhes todos, tá? Porque os problemas surgem justamente nas situações onde aquele empreendedor não se atentou, né, para esses detalhes, tá? Então, as brigas, as discussões surgem tanto com sócios, quanto com colaboradores, com o fisco. Hoje em dia tem que se atentar muito para a questão da proteção de dados de pessoas físicas, tá? Então, quando o empreendedor ele não se preocupa todos esses vieses, todos esses aspectos, ele acaba se colocando numa posição fragilizada e o negócio tende a não durar muito, às vezes por briga societária, às vezes por não pagar o imposto de maneira adequada. Então, o que o empreendedor precisa fazer? Ele precisa planejar. Ele, do dia zero, ele precisa montar um plano e seguir aquele plano. Se ele tiver dúvidas, contate um advogado, um contador, logicamente cada um dentro da sua seara. Então, o contador cuida de questões contábeis e às vezes tributárias, o advogado de questões societárias, trabalhistas, de proteção de dados e tributárias também. Então, contate um profissional adequado para que justamente ele não esteja desprotegido, porque senão lidar com a burocracia brasileira não é fácil, né? Perfeito, dicas importantes aí desse especialista em direito empresarial, Marcelo Gottic. Quero aqui imensamente agradecer sua participação conosco nesta edição do Projeto Startup aqui no canal Empreender. Muito obrigado e até a próxima. Até mais. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima edição do Projeto Startup aqui no canal Empreender.